Boa noite, graça e paz em nome de Jesus. Com muita alegria que nós damos início ao nosso culto nesta noite. Espero que os louvores tenham falado ao seu coração. Queremos agradecer a Deus aí pela vida do irmão João, do irmão Emanuel, que proporcionaram essa possibilidade de nós estarmos louvando a Deus um pouquinho antes da mensagem. Então, para a glória de Deus, os irmãos se esforçaram e nos permitiram que tivéssemos louvor hoje. E nós somos gratos a Deus por isso. Quero agradecer também pela sua participação, pela sua expectativa no culto desta noite. Que Deus, nosso Deus, fale ao seu coração desta noite. Então nós queremos agradecer a Deus por esta oportunidade. Vamos estar orando nesse instante, agradecendo a Deus pela sua vida, por você que está aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Seja bem-vindo conosco para cultuar ao nosso Deus nesta noite. Muito obrigado pela sua participação neste culto. Eu quero orar com você nesse instante. Oremos. Poderoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor Deus, onde o Senhor nos permite que possamos cultuar o Teu nome. Obrigado pelo louvor, obrigado pelas Tuas servas, Senhor Deus, que puderam nos ajudar aqui no louvor nesta noite. Que essas músicas tenham, de fato, falado aos nossos corações, que o Senhor seja com a Sua igreja nesse instante, com a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra, uma vez que nós sabemos que não estamos podendo nos estar juntos, presencial. Muitas igrejas não estão fazendo isso, mas aquelas que assim estão fazendo também, que sejam guardadas e protegidas pelo Senhor, e aquelas que não estão fazendo, que da mesma forma estejam sendo guardadas e protegidas pelo Senhor. Queremos colocar diante do Senhor a vida da Clarice, do irmão João, da irmã Bete, da Maria, que se encontram ali, Senhor Deus, aguardando o exame para saber se estão infectados com Covid ou não. Mas nós pedimos a sua bênção para aquela casa. Abençoe eles nesses dias, na expectativa desse exame. Seja com a saúde deles, seja com a saúde de outras pessoas que carecem, Senhor Deus, das nossas orações. Somos gratos ao Senhor pela vida do pastor Chicão, que está de alta, está sarado da enfermidade, Covid. Nós somos gratos ao Senhor, pedimos que o Senhor também, Senhor, esteja consolando aquelas famílias que estão enlutadas, que estão com seus familiares sofrendo. Lembrando do Carlos, Senhor Deus, ali em Cachoeiro, que o Senhor seja com ele, seja com a irmã Cecília, que tem um tratamento para fazer também, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe a saúde da tua serva. Seja com a sua igreja, Senhor Deus. Seja com cada pessoa que está assistindo o culto nesta noite. Eu estou vendo a Zeni, que o Senhor possa ser com ela. Abençoe a vida dela, do seu filho. Obrigado por cada irmão, cada irmã, nesta noite reunido aqui. Peço pela minha esposa, minha filha, meu filho que aqui está. O outro está em casa. Então nós somos gratos ao Senhor por esta oportunidade. Seja conosco, Senhor Deus, fale através da Tua palavra e nos use tão somente como instrumentos do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 31. 1 Coríntios 1, 26 a 31. Nós continuamos falando sobre contendas e divisões na igreja. O apóstolo Paulo está dando um ensinamento para aquela igreja acerca de que eles não devem ser desunidos uns dos outros, mas eles precisam andar unidos. E nessa unidade eles precisam continuar servindo ao Senhor. Palavra de Deus, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 31. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo para desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou da parte de Deus
sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então o apóstolo Paulo, agora ele chama a atenção da igreja para que eles façam um olhar para dentro da sua igreja e note como foi o chamado, como foi que eles foram convocados por Deus. E ele faz esse convite, chamando a atenção deles para que eles próprios, ou seja, cada irmão, cada crente daquela igreja, precisaria olhar para o seu chamado. Quando foi chamado por Deus? Antes disso, Paulo fala para eles que a sabedoria humana, ela não acrescenta nada na vida espiritual do homem. A sabedoria humana, ela é incompetente para levar o homem a Deus. Isso nós falamos semana passada. E que todos aqueles países grandes do Antigo Testamento, como a Síria, o Egito, haviam falhado na sua sabedoria, no seu conhecimento, no seu poder, na sua riqueza. E os sábios daquela época diziam que esses países prosperariam e permaneceriam para sempre. E aí a Bíblia faz umas perguntas: onde está o sábio? Onde está o escriba? O escriba nós falamos que pode ser um contador dos assírios, que quando eles iam à guerra, essa pessoa já ia preparado para fazer a contabilidade de todo o despojo que eles conseguiriam na guerra. E era tão certo que eles conseguiriam êxito, que alguém já para fazer uma contabilidade de tudo que eles conseguiam através da guerra. Mas também nós temos os escribas judeus, que são aqueles que faziam a escritura, escreviam a palavra de Deus, traziam as suas cópias e faziam a interpretação também. Esses homens haviam se ensoberbecido, haviam se afastado de Deus, mesmo a serviço da obra de Deus, eles haviam se afastado de Deus. E tinham a pompa de que eram mais importantes do que os outros, tinham uma pompa de que poderiam ser mais importantes do que os outros, e se afastaram da humildade, da simplicidade, que é o serviço ao Senhor. Desta forma, Paulo fala que a sabedoria humana, ela não tem condições de salvar o homem. E ele continua e diz: onde está o inquiridor deste tempo? E aí ele faz uma pergunta direta para os filósofos, aqueles que estavam agora trazendo problemas para a igreja de Corinto, uma vez que a igreja estava passando por problemas, onde os irmãos estavam tendo preferência de líderes. Os irmãos estavam agora fazendo preferência. Uns tinham a preferência por aqueles que eram o grupo de Pedro, que eram aqueles que pensavam como judeus, que achavam que só o compromisso com Jesus não era suficiente, precisava circuncidar, precisava se judaizar. Então esse era um grupo. Tinha um grupo que seguia Paulo, que eram os conservadores, fundadores da igreja. E tinha um grupo que seguia Apolo, que eram aqueles intelectuais, aquelas pessoas que falavam, tinham uma oratória boa, tinham uma boa filosofia, um bom conhecimento das coisas naturais, e sabia expressar-se muito bem. E o último grupo é o grupo de Cristo, que essas pessoas que diziam que eram seguidoras de Cristo. Então a igreja estava com esse grupo, esse quarto grupo, esses 4 grupos, provavelmente, talvez até outros, e isso estava causando uma divisão na igreja, preferências na igreja. E Paulo escreve essa carta, alertado pela família de Cloé, ou pelas pessoas da casa de Cloé. A informação que ele recebe, ele diz: eu fui informado que no meio de vocês há divisões. E há pessoas que estão escolhendo o lado que querem ficar. Uns querem seguir o líder Paulo, outros querem seguir o líder Apolo, e aí sucessivamente. Então Paulo continua o seu argumento, e ele diz que, e agora ele trata do grupo, provavelmente o grupo que seguia Apolo. É possível que era o grupo intelectual. Apolo falava muito bem. E não era interesse de Apolo fazer seguidores. Era tão somente que eles seguissem a Cristo. Ele tinha essa capacidade. Ele tinha essa formação de falar bem, de se expressar bem. Mas o intuito de Apolo era pregar tão somente também o Evangelho de Jesus. E aqueles irmãos entenderam mal. E aí eles começaram a seguir alguns líderes, em detrimento de outros. Então Paulo fala lá no capítulo 4 de Corinto, a primeira carta de Coríntios, versículo 6 em diante, que ele usa o nome dele, o nome de Apolo,
como sentido figurado. E ele diz que não é para os irmãos escolher Paulo ou Apolo, e também escolher um em detrimento do outro, mas é para seguir aquilo que a palavra tem ensinado. Desta forma, Paulo agora, nesse momento, nesse tópico que estamos falando, ele chama a atenção dos irmãos, depois de ter falado para eles que a sabedoria humana não nos dá favor diante de Deus. A sabedoria humana é incompetente para salvar. Deus escolheu o padrão dele para salvar a humanidade, através de Jesus Cristo, através da morte de Jesus na cruz. E Paulo diz que a sabedoria de Deus é Jesus Cristo crucificado. Desta forma ele apresenta para aqueles irmãos que o conjunto do Evangelho, não só a crucificação, mas todo o Evangelho é a sabedoria de Deus. É através desse conhecimento do Evangelho, da subordinação a esse Evangelho de Cristo, é que o homem encontra de fato a verdadeira sabedoria, que é a sabedoria de Deus. Nesta noite, eu gostaria de compartilhar com você, ainda dentro desse tema, porque esse tema vai até o capítulo 4, como tratar as contendas e divisões na igreja. A primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, que o Paulo nos ensina, é um olhar para dentro da igreja, para dentro de nós mesmos. Ou seja, é necessário um olhar para dentro da igreja. Como é que é a formação da igreja? Como é que foram chamados? Por exemplo, como foi chamado? E ele fala da vocação de cada um membro da igreja. Cada pessoa que é membro da igreja de Deus, da igreja de Jesus Cristo, ela foi convocada por Deus. Então Paulo fala da vocação, o chamado para a salvação. E ele chama a atenção dos irmãos no versículo 26, e ele fala assim: irmãos, reparais, pois, em vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, e nem muitos de nobre nascimento. A primeira coisa que eu quero que você note aqui junto comigo é: não foram chamados muitos. Isso quer dizer que no meio da igreja de Corinto, existiam pessoas nobres, existiam pessoas de nobre nascimento, ou seja, que eram ricas, e existiam pessoas que tinham influência, mas isso era bem pouco. Então Paulo chama a atenção para o estado daqueles irmãos quando o evangelho chegou até eles. Note que não foram muitos. E se você for procurar nas igrejas, você vai notar que não é de fato, o que Paulo chama aqui é uma realidade. Não são muitos que se dedicam a isso. Estava falando, e falei acho que semana passada, ali com a classe de novos, e graças a Deus hoje nós tivemos a sala hoje com mais gente presente virtualmente, mas estavam todos presentes lá, na sala, graças a Deus. E eu estava dizendo o seguinte para essa sala, que quando o país, as pessoas têm o QI elevado, conta-se que é porque aquelas pessoas não são muito buscadas religiões. E as pessoas voltadas para a religião são pessoas que têm um QI menos elevado. Mas isso não é verdade, porque os Estados Unidos é um país que tem a maioria das pessoas com QI elevado. E essas pessoas foram evangelizadas, elas foram colonizadas pelo evangelho, por pessoas evangélicas. Então isso tem a ver, esse QI elevado, ele tem a ver com a influência. Mas não, as pessoas muitas vezes não seguem a Deus por conta da influência, não por conta da inteligência. Mas Paulo chama a atenção dos coríntios e diz para eles: não foram muitos nobres, não foram muitos ricos que foram chamados junto com vocês. Paulo está dizendo para eles que eles estavam sem nenhum conhecimento filosófico, sem nenhuma sabedoria humana, sem condições financeiras, e eles foram chamados desta forma. Paulo está dizendo que a convocação desses irmãos não foi porque eles eram nobres, não foram convocados porque eles eram grandes oradores, e eles não foram convocados porque eles tinham uma situação financeira abastada. Eles foram achados exatamente porque eles eram pobres e necessitados de Deus. Essa é a forma que o povo de Corinto encontrou Jesus Cristo. Eles entenderam que eles necessitavam da salvação de Jesus Cristo. Paulo traz a lembrança desses irmãos, que eles precisavam notar que quando eles foram chamados na situação em que eles estavam.
Não foi exigido deles que tivessem uma formação. Não foi exigido deles que eles tivessem uma faculdade ou que tivesse dinheiro na conta bancária deles. Mas tão somente que eles reconhecessem o Senhor de Jesus Cristo. A sabedoria, com suas ciências e filosofias, ela não tem condições de salvar o homem. Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, eu vou ler com você aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, ele diz assim, 1 Coríntios 10, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e anulando nós sofismas. Paulo está dizendo aqui que a nossa arma da nossa milícia não é carnal, mas poderosa em Deus. Poderosa em Deus para destruir fortaleza e anulando nós sofisma. Paulo dá direto aqui um golpe na filosofia sofista, que era a filosofia que imperava naquele tempo, onde as pessoas davam muito valor à sabedoria humana, muito valor a quem falasse bem, mas essa sabedoria, ela não levava o homem à salvação. No capítulo 2 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo inicia dizendo para aqueles irmãos que ele não foi com palavras pomposas, ou seja, quando eu disse no começo que não foram muitos que foram escolhidos, muitos que não foram chamados da nobreza, da sabedoria, porque tinham muitas riquezas, mas alguns foram chamados. E o próprio apóstolo Paulo, na verdade, é alguém que era uma pessoa culta. Ele sabia muito bem falar bem. Mas ele diz no capítulo 2 que ele não quis usar desta sabedoria para não atrapalhar o evangelho. E ele diz que ele foi com a simplicidade do evangelho. O fato de ser simples não quer dizer que é poderoso. Tanto é que ele salvou aqueles irmãos. Mas era necessário um olhar para a situação que eles, de onde vieram, como foram salvos. E aí, para quem foi dirigido este chamado? Para quem foi dirigido esse chamado? Foi para os ricos? Foi para os nobres, que tinham notáveis realizações acadêmicas e intelectuais? Não. Foi para aquelas pessoas que reconheciam a sua necessidade. As pessoas não foram chamadas porque elas tinham alguma coisa. Elas foram chamadas porque elas, de fato, elas não tinham. Elas não tinham nada. Essas pessoas, elas foram escolhidas por Deus porque o mundo jamais as escolheria. E é interessante, irmãos, como é o Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho do Senhor Jesus, o seu critério é diferente do critério do mundo. A escolha de Deus é diferente da escolha do mundo. Quando Paulo chama a atenção da igreja dizendo isso, ele está dizendo o seguinte: vocês jamais seriam escolhidos pelo mundo da forma como vocês eram. Como vocês eram. Porque vocês não tinham riqueza, vocês não tinham uma realização filosófica, científica, então vocês jamais seriam escolhidos. O mundo escolhe, irmãos, aquele que parece que vai trazer alguma vantagem para eles. O mundo escolhe aqueles que têm bens materiais. O mundo escolhe aqueles que os agradam. A Bíblia diz que Deus escolhe diferente. O critério de Deus é diferente. Mas aquela igreja estava passando por um momento de se esquecer do seu chamado e agora estavam seguindo homens. Estavam agora obedecendo homens e escolhendo homens em prejuízo de outros homens. E quando a igreja falava, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, estavam botando 4 grupos diferentes, em situações diferentes, uns contra os outros. Desta forma, isso fazia uma divisão na igreja. Esse tipo de coisa faz divisão na igreja. Isso não pode acontecer. Paulo diz aqui que eles deveriam olhar para o chamado deles. Como Deus chamou vocês? É assim que vocês precisam andar. Andar de acordo com a vossa vocação, ele vai falar isso também. Andar de acordo com vocês foram chamados.
E um dos problemas naquela igreja que causava contenda e divisão era a escolha de líderes. É se esquecer agora que foi salvo por Jesus morto na cruz, que era um absurdo para o grego, e era também um escândalo para o judeu. Foi através daí que Jesus salva aqueles que reconhecem o senhorio do Senhor Jesus. Escândalo para os judeus e tolice para os gregos. Os judeus queriam um sinal, e Jesus disse que o sinal que eles receberiam era o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas foi o sinal para Nínive, eles deveriam crer em Jesus, para que eles pudessem conseguir se salvarem. Eu pergunto para você, você tem se lembrado da sua salvação? Da onde você veio? E a quem você deve seguir? Se eu estou falando para alguém nesta noite que tem preferências, eu gosto de seguir fulano de tal. É interessante que você vai nas redes sociais, aí tem lá o grupo que segue fulano de tal. Tome cuidado com esse seguir, para que você não siga alguém em detrimento de outra pessoa, em prejuízo para outra pessoa, e talvez em prejuízo à sua própria fé. Porque talvez você esteja seguindo alguém que é totalmente contra aquilo que você crê, totalmente contra a fé que você recebeu de Deus. Em segundo lugar, para evitar contendas e divisões na igreja, nós temos que entender que a escolha de Deus ela tem um motivo. Deus escolheu e Ele deixa claro aqui, o texto bíblico fica claro como Deus escolheu, por que Ele escolheu. Versículo 27 a 29, eu peço que você me acompanhe, diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A escolha de Deus tem um motivo. E nós podemos distinguir aqui esses motivos. O primeiro deles, a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. A cruz de Cristo era loucura para os gregos. Então, Paulo fala direto agora para os gregos. Aquilo que era loucura para os gregos, Deus escolheu. Por quê? Porque não é com a sabedoria que nós vamos ter o favor de Deus. Não é com ensinamentos de faculdades que nós vamos conseguir nos aproximarmos de Deus. Mas é quando Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é que nós conseguimos de fato entender que nós precisamos nos humilhar diante da potente mão de Deus. Então, em primeiro lugar, Ele queria envergonhar os sábios, as coisas fracas do mundo, para envergonhar as que se achavam fortes. A Bíblia diz que as nações vão se ajoelhar aos pés do Senhor Jesus. Todos vão estar perante ao Senhor. Então os fortes, as grandes nações, as grandes potências que existiram e que existem, que se não se submeterem ao senhorio do Senhor, vão se ajoelhar de qualquer forma, porque elas são fracas diante do Evangelho de Jesus Cristo. E confiar em nação nenhuma vai dar favor ao homem diante de Deus. Desta forma, ele consegue, com as coisas fracas desse mundo, para envergonhar as fortes. E eu quero dizer para você que essas coisas fracas, os desprezados, os humildes, isso tudo, não é que Deus nos pejora, não. Quem faz isso são seres humanos. E muitas vezes, membros de igreja. Muitas vezes, membros de igreja em detrimento do outro. Para se aparecer, para tentar ser mais do que o outro, quando perde de fato a noção da sua conversão, ele começa a diminuir o outro. Então a escolha de Deus não é o tal, não é aquele que todo mundo acha que seria o chamado. Há um tempo atrás falamos sobre Samuel. Samuel foi escolher um rei para substituir Saul e vai até a casa de Jessé, e lá ele escolhe os irmãos mais fortes, mais aparentes ali para os seus olhos. E Deus diz para ele: Deus não olha como o homem vê.
Deus olha o coração. Desta forma, meu irmão, minha irmã, a escolha de Deus é a escolha que os outros não escolheriam. E o motivo que Ele faz isso é para mostrar que a sabedoria do mundo é incompetente para salvar, para humilhar, para mostrar que essas coisas que aparentemente são fortes, elas são muito fracas. Elas não conseguem fazer nada senão pela misericórdia de Deus, se não estiver atribuída a Deus. Paulo atribui ao Senhor Deus a iniciativa da redenção. A redenção vem de Deus. O máximo que o homem tenta descobrir Deus, descobrir os segredos, os mistérios de Deus, através da ciência, ele não consegue descobrir a salvação, se Deus não o chamar. Mas é interessante que a forma como todos nós somos chamados, seja rico, seja pobre, seja sábio ou seja não tão sábio, nós precisamos nos humilhar, reconhecer os nossos pecados e reconhecer que nós não fazemos absolutamente nada, se Deus não estiver no controle. Desta forma, nós voltamos lá em Corinto, no contexto, e nós lembramos dos 4 partidos que ali haviam, e onde havia o partido que achava que eles eram mais espirituais porque eles eram partido de Cristo, onde os outros achavam que eram mais espirituais porque eles guardavam a lei, onde outros achavam que eram mais espirituais porque eles tinham intelectualidade, onde outros achavam que eram mais espirituais porque eles seguiam a Paulo, fundador da igreja. E nada disso nos dá favor diante de Deus, e só faz dividir, e só faz trazer confusão diante da igreja. Uma igreja que reconhece de onde ela veio, uma igreja que reconhece que Deus não se agrada com a pompa, com a soberba, com o orgulho. Essa igreja, ela pode reconhecer o senhorio do Senhor, e pode ser uma igreja feliz e saudável diante de Deus. Mas se essa igreja é uma igreja que discrimina as pessoas por não terem formação, discrimina as pessoas porque não tem vida financeira boa, que discrimina pessoas porque não vem de uma boa família, esta igreja está andando na contramão do Evangelho de Jesus Cristo. E é isso que Paulo estava falando. A igreja estava num momento de discriminação para os seus próprios irmãos. Paulo cobra aqui a unidade. Os irmãos precisavam entender que a salvação vem de Deus, a redenção vem da parte de Deus, e eles foram tirados das trevas, e eles precisavam se manter assim. E hoje, nos nossos dias, meu irmão, minha irmã, quanta injustiça, quanta coisa, porque nós achamos que estamos acima daquilo. E Paulo disse que nós não devemos passar no limite. Nós temos um limite, nós temos que estar em Cristo. E tudo que a igreja fizer, ela precisa estar em Cristo. E acima de tudo, ninguém pode se orgulhar. Eu sou salvo porque eu sou isso. Não. Eu sou salvo porque eu sou um pobre miserável. E Deus viu minha miséria e me tirou da situação de pecador e me colocou na situação de salvo em Cristo Jesus. Essa é a situação de todo aquele que é salvo. Esse é o princípio da unidade na igreja. É reconhecer de onde Deus nos tirou. E foi Ele que nos tirou. Não foi nós. Nós não tínhamos condições. Nenhuma ciência, nenhum conhecimento, nenhuma riqueza nos trará de volta ao favor de Deus. Hoje, pela manhã, no estudo com a classe de novos, nós chegamos ao capítulo 3 de Gênesis, de 1 a 20, onde fala onde o homem caiu. Até aquele momento o homem vivia feliz e satisfeito no jardim do Éden. Mas daquele momento em diante, quando o homem peca contra Deus, o homem desobedece a Deus, obedece o diabo, o homem passa a morrer, passa a sofrer agora. E a situação da humanidade é essa. Então nada que o homem faça vai trazer-lhe a salvação. Então, se um dia eu entreguei a vida para Jesus, eu preciso crer dessa forma. Para que a igreja de Deus não se divida e não viva em contendas, é preciso entender que Deus é que faz a redenção. E nós devemos seguir na sabedoria de Deus. Paulo diz que nós recebemos a sabedoria de Deus, no capítulo 2. Essa sabedoria é através do Espírito Santo de Deus. Nós temos agora a mente de Cristo, Paulo diz ali. Desta forma, meu irmão, minha irmã, nós não podemos manchar a igreja de Jesus com sabedoria humana, quando essa é contra a palavra de Deus. Essa semana eu estava participando de um grupo
grupo de pastores, e eles falaram muito bem de uma pessoa, que é uma pessoa muito versada no hebraico. E nós temos poucas pessoas no estado que falam bem o hebraico. E só que é um dos melhores professores aqui da região. Só que, infelizmente, esse irmão é um desegrejado. E algumas coisas que a Bíblia nos ensina, como principalmente a vida de Abraão, esse líder diz que é uma alegoria. Esse homem não existiu. Foi implantado ali de uma certa forma. É muito triste ver o homem receber de Deus tal competência, tal condições de aprendizado, e esse homem jogar tudo por terra, dizendo que o que a Bíblia nos diz ali, como literal, é sentido figurado. Se Abraão não existiu, o povo de Israel também não tem como existir. Então, dessa forma, a gente tem uma grande lacuna, um grande vazio, se a gente for seguir esse homem. E esse homem é professor de muitos aqui no estado, professor de muitas pessoas, mas infelizmente a sabedoria que ele se pegou é a sabedoria humana, se afastou da sabedoria de Deus. E eu digo para você nesta noite, a sabedoria de Deus é o Espírito Santo, quando ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em terceiro e último lugar, nesta noite, é necessário que nós reconheçamos que essa igreja, ela continua sendo de Deus. Versículo 30 e 31 diz assim: mas vós sois dele em Cristo Jesus. Vós quem? A igreja, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor Jesus Cristo. Foi por decreto de Deus que o homem não conseguisse encontrar Deus através da sabedoria humana. Mas, por um outro lado, aqueles que estão sendo salvos, como diz Paulo, esses receberam a redenção do Senhor. E essa redenção é dada não somente a salvação pela sabedoria de Deus, em vez deles próprios, mas também de maneira graciosa. Então ele fala de pelo menos algumas coisas aqui que a gente pode ver. É dada uma parte da sabedoria divina, bem como a justiça imputada. Romanos capítulo 4, versículo 5. Romanos 4, 5. Diz assim a palavra de Deus: contudo, o que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída com justiça. A justiça de Deus é imputada em nós, através da fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nós não recebemos só a sabedoria, mas a justiça de Deus foi imputada em nossas vidas. E também a santificação do pecado, é o que Paulo está dizendo aqui. Paulo começa essa carta, nós lemos lá atrás, agora Efésios 2:10. E ele diz assim: a igreja de Deus que se encontra em Corinto, aos santificados e chamados para serem santos. Então a igreja, além de ser de Deus, ela é santificada. Deus tomou para si aquele povo, não pela sua sabedoria, não pela sua riqueza, mas pela sua pobreza, pelo seu destino eterno, morte eterna. É isso que nós merecíamos, morte eterna, inferno. E Deus, pela sua misericórdia, Ele vai e nos tira dessa situação. Então a santificação, Ele nos toma para si, Ele nos separa, e agora nós passamos a ser propriedade de Deus. É uma santidade postural, ou seja, onde nós estamos agora. E essa santificação está lá em Efésios 2:10.
pois somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Essa santificação, irmãos, é Deus trabalhando em nós, Deus trabalhando na igreja. E a redenção, que é o resgate, então está lá em Efésios 1,14. Efésios 1,14. Fala do Espírito Santo, que é o penhor, ou seja, a garantia da nossa chegada até Jesus, até o final, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Então, nós podemos notar que Deus nos redimiu e nos garante esta redenção através do Espírito Santo, que é o penhor, é o selo. Versículo 13 de Efésios 1,14, de Efésios 1, você vai ver isso. O Espírito Santo nos sela, nos garante essa herança que Deus nos deu. Aprove a Deus a dar para a sua igreja, aquelas pessoas que Ele chamou para ser membros da sua igreja. E agora, Ele diz, quem se gloriar, que glorie-se no Senhor. E aí nós vamos lá em Jeremias, capítulo 9. Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24. Diz assim, não se glorie, é versículo 23 e 24 de Jeremias 9. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em me entender e me conhecer, pois eu sou o Senhor, que pratico a fidelidade, o direito e a justiça na terra, porque me agrado dessas coisas, diz o Senhor. Quem se gloriar, glorie-se em conhecer a Deus. Apóstolo Paulo, ele diz que ele não foi com sabedoria para os irmãos, mas foi com a simplicidade do Evangelho. Uma igreja, para que ela possa permanecer unida, ela precisa se lembrar de onde ela veio, se lembrar da sua redenção, do seu chamado para a salvação, para que ela possa entender de fato que o que o mundo vem trazendo para a igreja, se for contra a vontade de Deus, não presta, não deve fazer parte da igreja de Deus. Se as coisas do mundo estão trazendo divisões, nós não podemos aceitar, precisamos ficar da forma como nós recebemos a salvação em Cristo Jesus. E em segundo lugar, aprove a Deus salvar para humilhar as coisas que se dizem fortes, para humilhar as coisas que se dizem sábias, para diminuir, para enfraquecer aquelas que se dizem fortes. E em último lugar, Deus escolhe. A igreja pertence a Deus. E nesta igreja Ele faz a justiça, Ele imputa a justiça nos seus membros, Ele dá a redenção para os seus membros, Ele faz a santificação em cada um dos seus membros, através do sacrifício único do Senhor Jesus Cristo. Isso parece loucura para alguns, isso parece tolice para outros, mas para nós que vamos nos salvando, é o poder de Deus. Eu pergunto para você, como tem sido a sua vida cristã? Como você tem vivido no seio da igreja de Jesus Cristo? Você se lembra da sua salvação quando você foi chamado? A proposta nossa nesta noite, irmãos, é que, em nome de Jesus, nós possamos entender a quem nós pertencemos, de onde nós viemos e por que viemos. O objetivo de Deus ao enfraquecer as coisas fortes é mostrar que Ele não faz distinção de pessoas. Ainda que seja uma pessoa rica, Ele vai salvar, se essa reconhecer que Ele precisa de Jesus Cristo. E os pobres têm a vantagem de não ter muita coisa para abandonar quando são chamados por Cristo, mas são ricos em Deus, na sabedoria e na vida eterna. Então que Deus fale aos nossos corações através da sua palavra. Nós não devemos andar divididos, devemos andar unidos em Cristo Jesus. A sabedoria humana não acrescenta nada na nossa salvação. E ela não pode salvar o homem. Vamos orar nesse instante.
Eu espero que Deus possa ter falado ao seu coração nesta noite. Vamos orar. Poderoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por ter nos salvo um dia da perdição eterna. Nem riqueza, Senhor Deus, nem sabedoria humana podem chegar próximo do que o Senhor fez por nós. Isso também não pode salvar a ninguém. Nós pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, pela Tua igreja, que haja unidade na mesma, onde a mesma reconhece o senhorio do Senhor nas nossas vidas, que comanda as nossas vidas, que não venhamos a passar do limite daquilo que o Senhor quer que nós façamos, dentro da sua vontade, dentro do que a sua palavra nos ensina. Então eu te agradeço por esse privilégio, onde o Senhor revela a nós a sua vontade, e revela para nós também, Senhor Deus, como nós somos e como precisamos estar diante do Senhor. E acima de tudo, o Senhor nos concede a salvação em Cristo Jesus. Seja com esta igreja, Senhor Deus, nós te agradecemos. Aqueles amigos e amigas que estão também conosco nessa noite, eu peço a sua bênção, a sua proteção, Senhor Deus. Seja com a saúde de cada um que aí necessita. Seja, Senhor Deus, com emprego para aqueles que estão desempregados. Eu te peço por esse momento difícil que o mundo tem passado. Eu peço a cura, Senhor Deus. Mas acima de tudo a cura espiritual. Porque acima de tudo a cura espiritual vai te fazer tratar todas as outras enfermidades. E aí eu peço, Senhor Deus, que o Senhor possa curar fisicamente. Seja com o nosso município, com o nosso estado, seja com o nosso país, seja com o mundo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Boa noite, irmãos. Muito obrigado pela sua participação conosco. Deus te abençoe. Uma boa semana em nome de Jesus. Amém.